Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô fazendo aqui um café. Acabei de acordar e vou mostrar aqui pra vocês como é que tá sendo sua manhã. Eu mesmo tô acordando super tarde e vou mostrar aqui pra vocês eu fazendo um café e um pouco da minha manhã. Então, gente, eu tô aqui com o café. Já deu uma melhorada aqui meu rosto, ó, por conta de que eu acabei de acordar. Nossa, mostrando aqui pra vocês. E eu vou mostrar um pouco do que eu faço de manhã. Às vezes não é no mesmo horário, mas como eu tô mostrando pra vocês o que eu tenho como é minha rotina. Então, eu tenho esse calendário e ele acaba me falando assim, eu vou marcando os dias do que vai passando, né? E às vezes eu escrevo. E também tem este caderno aqui, que ele acaba assim, eu escrevo o que eu vou fazer no dia. Então, eu escrevo café, né, pra eu fazer, escrevo depois o que eu vou fazer. Eu também acabo estudando um pouco inglês, tenho usado muito telecurso, então eu tenho outro caderno. Mas esse caderno que eu mostrei aqui pra vocês é como se ele fosse um diário. E isso me ajuda muito, sabe? É planejar mesmo o que a gente vai fazer no dia, como a gente tá mais em casa, como a gente precisa não tá saindo muito, mas a gente tem que planejar o que fazer, porque senão a gente fica só dormindo e assistindo TV, não é? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do meu caderno. Então, gente, é esse o caderno que eu queria mostrar pra vocês. Start today with a grateful heart. Significa comece hoje com um coração agradecido. Ou então aqui, né, agradecido coração. E eu já comecei a escrever nele. Olha como ele é. As folhas são muito boas. Eu gosto muito. E aqui é um versículo da Bíblia. Tá em português, eu deixei aqui, porque eu devo ter estudado. E vou mostrar aqui como eu fiz olha como eu escrevo. É aqui. Segunda. Coloquei coffee, tá vendo? Então, eu já fiz o coffee. E aí tem telecurso pra estudar o inglês, lanche que é almoço. E eu coloquei o YouTube, né? Coloquei aqui como eu queria fazer. E eu tenho outro YouTube, então eu não sabia o que iria fazer e tudo. E aí eu coloquei esse espaço, mas eu não escrevi porque eu não sabia. E o dinner é a janta, que eu também não sei o que eu vou fazer pra janta. E por isso que eu não escrevi. Mas aí eu escrevi mais coisas, eu peguei versículos, eu cheguei a estudar ontem da Bíblia e achei super interessante. Coloquei aqui em inglês, que eu tenho estudado sobre o perdão, que é forgiveness, então a minha Bíblia é em inglês. E eu escrevi aqui pra me ajudar, pra eu relembrar.
Então, gente, vou mostrar também pra vocês, tem mais coisas, né? Que é a Bíblia, né? Que tá aqui. Essa é minha Bíblia em inglês e eu uso pra ir pra igreja com ela. Eu fui com ela na igreja, só que assim, eu não costumo abrir dentro da igreja, né? Eu levo pra casa, eu preciso tudo, mas eu levo também um caderninho pra anotar sobre como a mensagem, algo assim, da igreja que teve, né? E pro café esfriar, né, eu tenho que estar tomando também. Eu não gosto de esquentar no micro-ondas, então tenho que estar tomando aqui. E eu não coloquei a luz, por isso que eu tô dessa cor mesmo, cor natural. E queria mostrar pra vocês esse caderno, o caderno pro YouTube mesmo, pra eu escrever assim, ideias, dicas e tudo, só que eu coloquei praticamente nada, eu escrevi foi sobre inglês no caderno, mas eu deixei um espaço pra isso, metade do caderno é sobre eu estar escrevendo ideias, né, pro YouTube, dessa que vem. E a próximo caderno é esse daqui, são dois aqui, esses dois cadernos aqui, que eu uso um pro telecurso. E é isso, gente, eu escrevo muito, assim, por conta de como eu tô aprendendo inglês, me ajuda muito, eu gosto de estar escrevendo as palavras, a tradução, né, que é muito importante pra eu aprender. E eu tenho organizado pra este mês, então eu organizo escrevendo um versículo da Bíblia e depois eu escrevo a aula, um resumo mais ou menos da aula, e eu vou mostrar aqui pra vocês do caderno que eu uso para o telecurso, como é que é, como eu tenho feito. Então, gente, ó, pra hoje, aí tem esse versículo em inglês, eu sempre coloco assim um versículo em inglês e escrevo. E aqui é o telecurso. Ui, caiu no caderno. Ai, meu Deus, faz parte, né? Caiu o caderno aqui. Mais real que isso, né? Então, e aí eu vou e escrevo a aula, tá vendo? Aqui eu adiantei por conta de que não tinha mais espaço. E eu fui escrever o resumo da aula do telecurso. E é isso que eu organizei no outro dia, né, pra amanhã, um versículo e na outra folha a aula. Então, deu uma adiantada aqui, foi ontem que eu peguei essas aulas. Mas é isso, gente. Eu queria só falar um pouco sobre essa parte de planejamento, né, que eu lembro de ter visto muito quando eu fiz o curso de pedagogia. E aí tinha sempre o planejamento dos professores, que antes de dar uma aula, antes de fazer qualquer coisa, ou antes de executar, né, eles ensinaram como planejar as aulas, quais seriam os recursos, o que vai fazer, e era tudo detalhado. Então eu fui ensinada isso, sabe? Isso me ajudou muito pra vida. Mas assim, claro que, como eu mostrei aqui pra vocês, não é exatamente nesta ordem, sabe? Que eu costumo fazer, às vezes, mas o café sempre é sempre assim imediato que eu vou sobre o tomar o café, isso já é diariamente mesmo. Uma vez ou outra que às vezes eu não tomo, mas sobre planejar eu sempre tenho isso. Então, quando termino o dia, eu vou sempre estar olhando o que eu cheguei a fazer e o que eu não fiz. Às vezes eu faço de noite e às vezes eu vou deixar para outro dia, mas eu me sinto super mal por não ter concluído a tarefa. Então, sobre o telecurso, graças a Deus, eu consegui fazer isso em um mês. Estudar uma língua é
todo dia mesmo a gente tem que estar aprendendo para a língua entrar, para a gente aprender, para a gente poder mesmo pensar, né? Porque a gente tem que pensar todo dia na língua que a gente quer falar. E como comigo é o inglês, então eu sempre estou estudando para isso, né? Porque eu ainda não cheguei a isso de abrir minha mente e começar a pensar sobre o inglês. E sobre o planejamento é isso, a gente se planeja antes para executar algo depois. Então eu tenho feito isso, tem dado certo, tem coisas que eu quero melhorar e a gente vai vendo isso, né? A gente vai executando o planejamento e o que a gente não consegue fazer. A gente vai melhorando, vai vendo o que tem que fazer, qual horário melhor, qual horário melhor para estudar e tudo. E comigo funciona. Às vezes eu faço de manhã e às vezes eu faço de tarde, mas é muito ruim estudar à noite. Meu esposo chega de noite e é bem complicado para eu dar atenção para ele, para ajeitar a janta, para ajeitar coisas de casa e ainda ter que estudar, sabe? Mas é interessante porque de segunda a sexta é exatamente o mesmo planejamento, é bem batido e sábado e domingo muda um pouco comigo. Então, eu vejo assim que de segunda a sexta é o mesmo planejamento, não precisa mudar nada. E sábado e domingo é diferente, então tenho que organizar melhor. Às vezes dá até pra estudar no sábado, eu pego o telecurso. E é isso, gente, a minha manhã é mais ou menos isso. Que vocês fiquem com Deus e até a próxima.